O microfone dinâmico é o tipo mais comum e usado atualmente. Diremos que o microfone dinâmico é igual a um pequeno alto-falante, pois certos elementos dinâmicos são usados em ambos os fins, microfones e alto-falantes, como por exemplo em intercomunicadores. Os microfones dinâmicos são os mais versáteis, já que são os mais resistentes aos golpes, os que menos captam sons de ambiente, visto que não são tão sensíveis como os a condensador. Por estas duas características, são os reis da condição ao vivo. Por outro lado, se sacrifica a qualidade. Os microfones dinâmicos podem ser usados em todas as aplicações, tanto ao vivo como em estúdio. E por que não, os que mais usaremos no home studio sem dúvida alguma, visto que nosso home studio não conta com um isolamento acústico e esse tipo de microfone capta muito pouco ruído no ambiente. Os microfones dinâmicos não são os melhores quando nos referimos à qualidade. Que fique claro, não poderão ser nunca comparados aos microfones de condensadores, mas em uma razão custo-benefício, eles possuem um grande ponto a favor: o preço. Igualmente aos microfones dinâmicos, os microfones a condensador também são muito comuns. Sua estrutura é mais complexa que a do dinâmico e está construída da seguinte forma: um diafragma de plástico revestido com um pequeno banho de ouro montado sobre um metal condutivo. O diafragma e o metal estão separados por uma pequena capa de ar e formam um componente elétrico chamado capacitor ou condensador. Uma voltagem polarizante entre 9 e 48 volts é aplicada ao diafragma por corrente externa, carregando-o com uma voltagem estática e fixa. Quando o diafragma vibra em resposta a algum som, se move próximo do metal posterior, e quando isto acontece, sucede a carga elétrica que induz a placa de metal. A voltagem flutuante do metal posterior é então uma representação do movimento do diafragma. Os elementos de um microfone a condensador produzem um sinal de voltagem sem quase nenhuma energia. Por isso, apresentam uma grande impedância, já que os elementos que formam a estrutura de um microfone a condensador não representam apenas resistência ao som, ou, se preferir, às alterações de pressão do ar. Por isso, todos os microfones a condensador incorporam um amplificador, o que conduz o microfone linearmente. Os condensadores mais antigos continham tubos amplificadores e por isso fisicamente eram grandes. Os modernos são diferentes, já que usam amplificadores eletrônicos e podem ser fabricados com um tamanho bem menor. Existem também os de tubo, muito usados atualmente, apesar de que estes possuem preços quase inatingíveis. A resposta de um microfone a condensador é geralmente excelente e são usados em quase todos os instrumentos em estúdio. Uma das razões é porque o diafragma dos microfones a condensador não está construído em espiral, como os do dinâmico, e isso os faz responder mais rápido a qualquer som. Quanto à qualidade de som, os condensadores são os melhores, não há dúvida nisso. E este será o tipo de microfone que teremos que comprar caso desejemos gravar com um mínimo de qualidade profissional. Mas considere que estes microfones são os mais suscetíveis aos ruídos de fundo e ambiente.